E aí nisso ele começou, aí teve uma madrugada, que eu tava deitada, aí ele acordou assim, ele, tira isso daí. Aí eu falei, tira o quê, Rogério? Esse frango assado na minha frente. Eu falei, Não, esse frango em cima do suporte de soro. Era suporte de soro, que ele, eu não quero comer esse frango, tira esse frango daí, esse cheiro. O frango era assado? Não, era real. Era vivo? Era vivo. E assim, Ele viu um frango. aí ficou eu e a enfermeira Olhando pra assim, mim, cara, em cima. Eu lembro como se fosse Ele agora. olhava ainda. Olhando pra mim. Mas ele deitado pulou, na bateu cama. as asas. Não, então ele ficava lá em Até hoje eu cima, não sei agitado. o que ele Naquele Mas isso puleiro. foi o quê? Dolantina? Qual foi o que Não, usou? não, eu tava Nem lembro com... o que ele usava. Eu tava Sei que no outro com dia ela Propofol. suspendeu. Ela Propofol. suspendeu. Olá, pessoal. Hoje um prazer imenso apresentar esse podcast que é um ultra episódio. É um ultra episódio. Hoje temos aqui ultra convidados. Eu estou ultra feliz de estar aqui apresentando 2 podcasts em um. Como é que pode explicar uma coisa dessa? Ó, Esporte, Saúde Total e Rehab Cardiocast. Estamos aqui unidos, 2 canais para apresentar esse ultra episódio. É ou não é, Leonardo? Explica isso pra gente. É isso aí, se vocês forem ver aqui a parte de cá, nós estamos com o Rehab Cardiocast, primeira vez fazendo uma collab de episódio e para fazer um ultra episódio, né? Esse convidado, acho que ele não É ultra bacana. Ele não iria caber somente num podcast e nós resolvemos juntar 2 podcasts, o Esporte Saúde Total e o Rehab Cardiocast, para falar sobre a história desse profissional, desse amigo, que tem muito que contar, né? Então hoje nós estamos aqui com Rogério Ultra e a família. Família Ultra. Sejam bem-vindos. Aê. Obrigado. Rogério Ultra, Karina Perruso. Falei certo? Certinho. E o Gabriel Ultra. Gabriel Ultra, ultra jovem, ultra moderno, ultra legal. É Gabriel Rogério. Ah, Gabriel Rogério. Gabriel Muito Rogério. prazer, Rogério. Gabriel Rogério. Vamos chamar de Júnior, então. Gabriel Rogério, fala o nome do seu canal aí do YouTube. Aqui, fala aqui. Fala aí. Gabriel Ultra. Gabriel Ultra aí, ó. A galera vai toda migrar pra lá. Então, pessoal, quem é do canal Rehab Cardiocast, se inscreve aqui no Esporte Saúde Total. E quem é do Esporte Saúde Total, inscreva-se também no Rehab Cardiocast, que E é o os canal dois, do Leonardo. se inscreva no Gabriel Ultra também. Isso aí, vamos lá. Ultra episódio com família Ultra. Estou aqui maravilhado, muito feliz em receber pessoas tão importantes, né? Tão célebres como vocês. Obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite de vocês. É um prazer para a gente estar aqui. Hoje gostaria de agradecer não só o convite de vocês, mas agradecer também a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus. Poder estar junto com a minha família e estar com pessoas que eu tenho também um grande apreço. Muito obrigado. A gente queria saber um pouquinho mais da sua história e da sua história, da Karina e do Rogério, dentro da fisioterapia, tá? Depois a gente tem muito mais para falar também da parte pessoal. Mas dentro da fisioterapia, como é que foi a carreira de vocês para chegar onde vocês chegaram? Você dentro da terapia intensiva com adulto e a Karina com a pediatria, né? Então são 2 áreas que teoricamente é recente na ciência, porque a fisioterapia é recente. A fisioterapia em terapia adulta, terapia intensiva adulta, é da década de 90, tá? E a Karina aí veio com a pediatria também crescendo cada vez mais, né? Depois. Então, vou aproveitar, vou esclarecer uma coisa que talvez vocês não saibam, mas a minha primeira área foi pediatria e neonatologia. Então, lá em 1995, eu tive a oportunidade de dar os primeiros passos nesse processo, onde eu entrei, né, primeiro no adulto, e depois eu fui convidado a trabalhar com criança, que não existia muita coisa nesse momento, e eu comecei a dar os primeiros passos, né, e aí vi que as oportunidades eram maiores com o adulto. E daí sim me voltei para o adulto desde essa época.
Que aí eu entrei no primeiro emprego, o primeiro hospital foi Prontocor, aqui na Tijuca, onde a gente começou a desenvolver, né? A gente no início do programa estava falando de gerador de fluxo, né? Sim, sim. E nessa época a gente fazia gerador de fluxo com um Bird Mark VII, a gente utilizava para isso, para CPAP, né? E a gente, nessa época, dava uma ênfase muito grande na parte respiratória, né? Que, na verdade, foi o primeiro grande foco da fisioterapia dentro da terapia intensiva. E depois, né, isso veio evoluindo através de novos estudos, evidências maiores. A gente foi vendo uma outra área, né, que é a área de fisioterapia em terapia intensiva, ou fisioterapia intensiva, como eu gosto de chamar, onde a gente vê o paciente como um todo, na totalidade, né? Então, aí a gente tira o foco só da parte respiratória e começa a focar também a parte funcional do paciente, que hoje, né, eu acredito que é o grande boom dessa especialidade, que é olhar não só a parte respiratória, mas também pensar na função como um todo. Eu tenho maior curiosidade de perguntar qual era a diferença da fisioterapia intensiva nessa época, nos anos 90, para hoje? O que era feito de diferente? Qual eram os parâmetros? Como é que eram as coisas? Então, primeiro vou te colocar que quando eu entrei, né, num papo bem informal entre a gente aqui, quando nós entramos, a gente sabia pouco o que a gente ia fazer, na verdade. A gente pensava muito na questão de remoção de secreção, depois veio a questão da reexpansão pulmonar, mas veio também a parte de diminuição de limitação de movimento do paciente. Então, quando eu entrei ali, a gente estava assim, nesse foco, né? E claro, muito voltado para assistência ventilatória, para ventilação mecânica. E como você falou de parâmetros, né, tem uma curiosidade que nessa época a gente focava, por exemplo, um volume corrente de 12 ml por quilo de peso, e era um quilo de peso estimado, né? Então a gente olhava o paciente, 100 quilos era 100 vezes 12, né? E coisa que mudou muito, né? E a ciência mostrou que isso era altamente lesivo. E a gente fez isso por algum tempo, depois caiu para 10, né? E depois, hoje a gente tem 7 e a gente tem um peso predito envolvido nessa história. Karina, e um pouquinho da sua história, você já estava na terapia intensiva nessa época também? Uma curiosidade que todo mundo Chega tem, mais que não perto. sabe, é que eu não fui aluna dele. Nós nos conhecemos antes da faculdade. Não, mas- Ele já fazia faculdade. Mas você esqueceu de falar quem te incentivou a fazer fisioterapia. Aí, Aham. Na verdade, Porque quando a gente se conheceu, eu tinha 15 anos. E ele estava na faculdade e eu saindo, na época era segundo grau, para escolher minha carreira, né, minha profissão. Na verdade, nessa época, ela deu em cima de você. Claro que não. Claro que sim. Você E sabe. eu até tenho um fato para contar. Eu conheci a Karina no dia 30 de Olha, ele lembra, hein? outubro. Mentira, eu 30 de outubro. como é que foi marcante? Dia das bruxas. 29 de Primeiro de outubro. 30... novembro. Não, calma. Aí eu conheci, e aí era feriado, né? Dia 2 era finado, né? Foi dia 1º, verdade. Aí foi finados. Aí eu tava numa reunião com os amigos, e aí ela me ligou, cara. Me ligou no dia 2, e falando que eu tinha sido a paixão à primeira vista. É sempre assim. Elas negam, mas eu sei que é assim. Vou vir Ela aqui uma lembra outra de- pessoazinha para contar essa história, Pode vir. tá? Tá E aberto. daí, Pode rapaz, estar aberto. e daí, a partir dali a gente começou a conversar, e ela sempre me dizendo E que ela estava apaixonada. apaixonada por mim, eu pensando, porque só tinha 15 E você acreditando, né? Não, Vamos voltar pra na verdade, eu tava seguindo e Você tá vendo, né? desviando a pergunta. Vamos lá, voltar para a pergunta que ele fez. Como é que eu cheguei Pode na falar da fisioterapia? paixão aí. E aí a gente saía e eu contava para ela como é que era a fisioterapia,
né? E a gente muitas vezes dizia a ela, tinha uma coisa interessante que eu dizia a ela assim, eu ainda vou gerar crescimento nessa profissão. Eu vou ser alguém nessa profissão. E ela escrever meu nome na fisioterapia. Eu vou escrever meu nome na fisioterapia, né, cara? Não por uma questão de ambição, mas eu sempre achei que a nossa profissão é uma profissão muito nobre e que as pessoas, né, os profissionais e as pessoas em si, têm uma autoestima muito baixa em relação à nossa profissão. Então as pessoas saem da universidade, né, saem da faculdade e talvez não dê o real valor que essa profissão merece. Então, desde então, nessa época, 30 anos atrás, eu sempre achei que a gente precisava de mais valorização, claro, e continua precisando, né? Mas a gente precisa também melhorar a autoestima do profissional. O profissional de fisioterapia tem que entender o seu real valor. Não adianta a gente tentar passar isso para outras pessoas se você não se valoriza. Então, acho que o grande ponto aí da fisioterapia é esse. Eu acho que é aquela velha história, né? Que todo brasileiro tem a síndrome do vira-lata. Se o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, o fisioterapeuta está bem abaixo no vira-lata. A gente tem que entender que nós somos capazes de tudo, tem que estudar para isso, não achar também, fiz fisioterapia, vou ser o bambambam. Que não chega nem perto disso, porque o fisioterapeuta faz fisioterapia, se forma em fisioterapia e fala, vou trabalhar com o quê? E nem pensa assim, vou atuar em que área da fisioterapia? Não, vou trabalhar com o quê? E não, o fisioterapeuta se forma em nível superior, tem que estudar, tem pós-graduação, tem mestrado, doutorado, pós-doc, e que você tem que entender que você tem que ir um processo para amadurecer, tá? E tem que correr atrás. Então, o fisioterapeuta, ele é ultra valorizado. Na verdade, o fisioterapeuta não. A fisioterapia é ultra valorizada. Mas o fisioterapeuta em si, ele se desvaloriza. Com certeza. E quando você falou desse processo, né, eu acho interessante, porque quando eu me formei, foi em 1994, a gente saía da universidade, a gente conhecia todas as áreas, saía da universidade e ficava um tempo para amadurecer, para você pensar que carreira real você queria seguir. Então, a gente na época, né, dizia que de 4 a 8 anos para você fazer a sua especialidade, a sua pós-graduação, né? O que hoje as pessoas vão buscar na pós-graduação aquele aprendizado que não foi suficiente na faculdade, na universidade, na sua formação. Isso em todas as áreas, né? Não só na fisioterapia, mas nas áreas de saúde, que eu acho que isso é um grande equívoco, né, que acontece hoje na nossa educação superior. Como era o nome da pós-graduação, da especialização em fisioterapia intensiva? Já tinha esse nome? Fisioterapia intensiva? Não. Era pneumofuncional? Não, a minha primeira pós-graduação, nessa época, foi de fisioterapia cardiorrespiratória, né, que focava tanto a parte cardiológica quanto a parte respiratória, e que depois, 2 anos depois, se eu não me engano, a especialidade se transformou em pneumofuncional. E a cardiológica, ela saiu isso um pouco de nos anos foco. 90 ainda. Foram nos anos de 90 para 2000. O Titi, o nosso assistente hoje, solta as imagens, as primeiras imagens aí, por favor. Esse aí é o pequeno ultra. Você estava se formando em fisioterapia. Essa imagem aí está me formando acho que na alfabetização, né? No primário, ainda no primário. Isso aí, rapaz, foi quando eu fiz CPOR, cara. E eu tinha um caminho a seguir, talvez, no Exército, como oficial da reserva, e eu decidi sair. Eu fiz todo o curso de formação e, na época, decidi sair e seguir outro caminho, né? Aí foi para fisioterapia, né? Não, eu já estava na faculdade de fisioterapia. Eu já conhecia a Karina? Não, aí eu não conhecia a Karina. A gente conheceu. Aí eu tinha 18 anos. Tá. Aí eu tinha 18 anos, mas eu entrei na faculdade com 16, né? Então eu já estava... Aí foi meu primeiro emprego, cara. Aí...
Eu não tô vendo você, tô vendo de outra volta. Aí foi meu primeiro emprego. É aonde esse No Prontocor da Tijuca. Ah, aí que é o Prontocor? Aí era o Prontocor. E essa galera aí? Eram 12 leitos. Aí tem uma enfermeira que eu tenho contato até hoje, que é a Jo. E aí 2 técnicos de enfermagem. Isso aí foi nos anos 90, né? Foi nos anos 90. Foi 95. Foi o ano que eu entrei pra faculdade. Aí foi uma foto... Né, já tinha elmo naquela época? Não. Essa foto aí é uma foto muito mais recente, né? Pós-pandemia, né? A gente já tinha ventiladores diferentes, já tinha até vela. Já tinha vela, né? O Vela, que ninguém sabe, o Vela, né? É um irmão mais novo, um irmão do meio do Bird Marxete, né? Porque, na verdade... É da Drag. Ele é da Weizes. Ele é Weizes, é Cario Fusion hoje, né? Ah, sim. Então ele veio, era o Bird 6400, depois o Bird 8400, depois o Bird 8400 ST, depois o VIP. E tinha VCV e PCV. Exato. Porque o ST não tinha o PCV. Exato, era só volume. Tinha PSV, era só volumétrico. E aí depois veio a evolução, que foi o Vela. E depois do Vela tem o outro que agora... Aí é o Aveia. Isso. Aveia. Você estava testando aqui? Isso aí eu estava testando um helmet aí, sentindo como é que era ventilar com essa interface, que eu acho fabulosa. Como é que foi essa época? Volta para a apresentação. Não, que voltar para a tela. Não passar, que isso daí é história que nós vamos contar, né? Então, nessa época, você já estava atuando na terapia intensiva. A terapia intensiva ainda... Você falou que não sabia exatamente o que tinha que fazer. Foi uma época de muita paixão, né? Porque aí a gente tinha grandes nomes, pequenos grandes nomes, no sentido que a gente tinha poucas pessoas. Aí tinha, eu gosto sempre de falar, né, do professor Carlinhos Azeredo, que era o ícone desse momento, na década de 90. Foi assim uma pessoa que me inspirou muito, né, um profissional que me inspirou muito. O que mudou que me deu... antes e depois do Carlinhos? Ele teve todo um trabalho, né? Fez pela fisioterapia respiratória. Eu acho que o Carlinhos, né, ele foi primeiro um crânio, né, um cientista, foi um cara que ele democratizou um pouco do ensino na fisioterapia respiratória e começou a busca em evidência. Então, acho que foi uma época bem marcante e começou a desenvolver, além do estudo, ele começou a desenvolver os profissionais, no sentido assim, por exemplo, eu trabalhava no Prontocor, eu conhecia de nome na época. E eu lembro que uma vez, nessa época, a gente não tinha celular, né? E ele, ligou pra minha casa, cara. 11h30 da noite. Aí falou, aqui é o Carlos Azeredo. Carlos Azeredo? E era telefone, né? Ligou lá pra minha casa. Aí eu tinha chegado, porque eu morava nessa época em Nova Iguaçu, né? Trabalhava aqui na Tijuca. Pegar 2 horas de tráfego para chegar lá e cheguei em casa, eu tinha acabado de chegar, e quando ele falou Carlos Azeredo, eu meio que não acreditei, porque eu nunca tinha tido contato com ele pessoal, e me convidou para participar de um evento dele, para que eu pudesse falar, e eu, assim, ainda não tinha, né, de repente, um conhecimento a esse nível, né, de conversar com ele. E aí falei para ele, e nessa época a gente não tinha livro, né? Não tinha internet. O que a gente sabia era que as pessoas falavam, era de evento, existiam 2 ou 3 livros que eram clássicos, e o Carlinhos tinha já umas 4 edições de livros nessa época, né, que a gente usava como referência para aprender como trabalhar. E aí eu pude, né, perguntar algumas coisas para ele. Eu sei que foi eu não sou muito de falar em telefone, né, nunca fui, mas
pô, o papo com ele foi um papo assim gostoso, cara. E eu lembro que a gente foi até altas da madrugada e ele tava, pô, aceso, né? Ele gostava de falar, gostava de ensinar e me deu maior atenção. E é o que hoje eu procuro fazer com os novatos, né? Porque eu era bem novato e ele, pô, me tratou com uma consideração, com um carinho, cara. Ele te inspirou? Alguém te inspirou? Me inspirou, não. Ele me inspirou, foi um grande inspirador. Eu tive vários, mas na área de fisioterapia respiratória e talvez na área educacional, ele é um dos nomes assim que eu carrego. Eu tenho, né? Eu tenho algumas vou dizer assim, algumas referências que sempre que eu tô em algum evento, alguma coisa, eu sempre gosto de dar uma conversada de alguns que não estão aqui e pedir, né, uma orientação que eu tenha essa possibilidade, né? Porque eu sou uma pessoa abençoada, cara. Eu tenho que dizer a vocês, porque eu já passei por algumas situações que eu acho que é milagre, né? E que eu tô aqui hoje porque tem algum motivo especial, né? E eu sou um cara que não esqueço, né, das pessoas que passaram por mim, que me ajudaram, que estiveram ali comigo, né? Porque hoje as pessoas esquecem dos mais velhos, né? Eu sou um cara que eu não esqueço dos mais velhos, eu tenho as minhas referências e eu respeito essas pessoas, né? Eu lembro que eu tive uma chefe, foi a minha primeira chefe, ela falava assim, Rogério, eu falava, como é que você sabe tudo isso, né? Aí ela falava, eu já tenho 10 anos de formado, eu já tenho 10 anos trabalhando. Aí eu falava assim para ela, quando eu tiver 10 anos, então eu vou ser igual a você. Aí ela falava, mas aí quando você tiver 10, eu já vou ter 20, né? Então, e é assim, e eu construí, né, na minha vida profissional essa questão e nunca quis estar no lugar do outro que estava à frente, porque eu entendo que é um caminho, é um processo. E hoje as pessoas terminam a faculdade e querem estar igual a você, né? Então, eu acho que as pessoas estão um pouco equivocadas. A geração, ela tá uma geração que precisa rever determinados pontos para que realmente se concretize no ponto, principalmente profissional. Você falando aí do Carlinhos, eu não tenho como ficar calado, né? O Carlinhos, eu lembro que ele falava para mim, falava, Léo, 2 coisas que você tem que respeitar muito e tratar muito bem. Seus alunos e seus pacientes. Faça o melhor que você puder fazer para os seus alunos e para os seus pacientes. Naquela época, ele já estava me preparando para dar aula e tudo. Aí falar, cara, o que seu aluno precisar, você tem que dar toda a atenção a ele. Por isso ele te dava atenção. E o Carlinhos, ele mudou a fisioterapia e, na verdade, ele peitou muita gente, mostrando a importância da fisioterapia e mostrando que fisioterapeuta não era pano de chão. Ninguém podia pisar no fisioterapeuta. E o Carlinhos, você sabe que ele teve diversos confrontos por conta disso para elevar a fisioterapia. E ele fez isso pela gente. Ele fez isso para hoje a gente estar onde a gente está. Ele não engolia sapo e ele não levava as coisas e falava, não, eu vou me beneficiar se eu deixar isso acontecer. Ele não deixava acontecer. Quantas vezes você já soube história de Carlinhos arrumando confusão? Sim, claro. A gente lembra disso, de diversas situações que ele defendia o fisioterapeuta. Com certeza. O fisioterapeuta tinha seu papel, era um profissional de nível superior, qualificado, que estava ali, tinha que ser respeitado. Eu acho que o fisioterapeuta hoje perdeu um pouquinho isso. Ele tem que lembrar que ele é tão importante como qualquer outro profissional dentro do hospital. Ou na vida, não só no hospital, porque hoje a gente tem fisioterapeuta em clínicas, atendendo em domicílio e tudo, e que ele não tem que abaixar a cabeça, mas ele tem também se preparar para enfrentar esse mundo. Porque não adianta você ser recém-formado e querer bater de frente com alguém que já tem anos de experiência. Claro. Aí é hora de você abaixar a bola e falar, vou aprender. Mas eu vou aprender, mas um dia eu vou chegar lá. Exato. Não, eu lembro de eu, com essa minha chefe, ela dizia assim, olha, amanhã
eu quero que você dê uma aula de CPAP. Eu, CPAP? Aí, por xerocar, cara, CPAP, entrar no ônibus, ficar em pé ali, estudando aquilo nessas 2 horas, né? Para aprender o que era CPAP, para que servia. Né? Hoje você fala assim para o aluno, olha, você tem que estudar CPAP. Onde é que eu acho com internet, com tudo? Isso é para amanhã, para semana que vem, eu não tenho tempo e tal. Então, acho que as pessoas não colocam as prioridades que devem ser colocadas para que você melhore a sua formação, porque melhorando a sua formação... As facilidades dificultaram, né? Sim, exatamente. Exatamente. Facilidades dificultaram as pessoas. As pessoas estão mais mole. Sim. Não são mais como nós. Essa é a verdade. Ó, que a gente tinha que ir na biblioteca para pegar um artigo, solicitar, pegar na semana seguinte. Exatamente. Não, você tinha poucas bibliotecas para isso, né? E entrar em fila para pegar livro, eu quero ler um livro, então você entra na fila, tem uma fila enorme para pegar livro. Hoje você entra na internet fica muito fácil. E as pessoas não valorizam essa facilidade que tem hoje. Verdade. Eu queria perguntar, o Instituto de Fisioterapia Intensiva, quando começou e qual era o contexto da fisioterapia intensiva na época? Tinham poucos profissionais com especialização. Eu lembro que eu trabalhei em um hospital e só tinha um especialista. Isso já tem bastante tempo. Só tinha um especialista em terapia intensiva. Então, como é que era o contexto disso naquela época? Então, o Instituto, na verdade, o Instituto ele veio com a missão de democratizar o ensino dentro da terapia intensiva, levando o profissional a evitar algumas dificuldades que eu tive na minha época que eu ingressei na terapia intensiva. Porque eu ingressei assim, um amigo me disse, Rogério, tem um tipo de fisioterapia bem diferente que a gente não conheceu e eu, durante a minha formação, eu tive alguns professores que davam aula de determinados assuntos que eles nunca vivenciaram. Então, eu lembro que eu aprendi um BIR de Marxette na sala de aula, com um desenho no quadro e tal, e que era tudo diferente do que era a realidade, porque a pessoa não tinha vivido aquilo, né? Não teve aquela experiência para mostrar aquilo na sala de aula. E eu já comecei nessa época a entender que a experiência, né, associada à teoria, né, seria um diferencial. Então, isso foi o que aconteceu nessa época. O Instituto, nós criamos ele em 1916, né? Não, 2016. Não é porque... 2006, desculpa. Por isso que eu trouxe a Karina. Ainda bem que ela veio, hein? Por isso que eu trouxe a Karina, né? Porque tem algumas coisas que eu já... Data, então, mas eu não lembro. Sabe qual é a data de 2006, né? Qual data de 2006? O que aconteceu em 2006, né? O que aconteceu em 2006? Carlinhos faleceu. Ah, sim, não. E nós até, né... Aquele beijo de Marxette do Carlinhos tá contigo? Tá comigo. Que eu coloquei ele pra funcionar? Tá comigo. Que eu liguei no compressor de ar e eu coloquei... Quando eu fiz isso, ele ficou feliz da vida. Ele chegou pra mim e falou... Léo, duvido você fazer o Bismarck 7 funcionar no compressor. Sem oxigênio. No compressor. Aí eu falei, cara, não faz isso comigo. Não fala duvido pra mim, não. Você que montou aquilo? Foi. Não sabia. Eu que montei tudo aquilo, né? Não sabia. Então que depois eu montei lá pra vocês. Foi, exato. Ali na Gabiza. Então, quando eu fui lá no Carlinhos, lá no centro, né? Não era no centro. Leandro Martins. Não, era... Leandro... Era alguma... Martins. Leandro Martins. Leandro alguma coisa ali no centro, perto da Praça Mauá. Perto da Rua Acre. Perto da Rua Acre, exato. Então, quando eu fui lá, eu falei, cara, é isso que a gente precisa para evoluir. Mas como já tinha o Carlinhos fazendo esse trabalho, eu não me achei que eu teria condição de tocar isso. Naquela época, eu falei, poxa... A coisa é muito pesada, como fazer isso. E aí, só que o Carlinhos, nessa época, a gente visitou, lembro que já tinha um diagnóstico, já estava... Eu te conheci avançado. Lá nessa época. Nós nos conhecemos num dia que eu fui lá. Nós conhecemos no evento do Carlinhos. No evento do Carlinhos, lá no
no IBAN, exato. Pô, faz tempo isso, hein, cara? A gente se conheceu lá. E um pouco antes, nós fomos lá para dar uma santa para ele, né? Que ele eu já sabia que a coisa estava evoluindo. Então, eu te conheci nesse dia. Foi nesse dia? Tava no hospital lá no quinto. Não, que foi lá na Leandro Martins, que foi lá no centro. E aí ele me apresentou e depois teve o evento. Foi que aí eu conheci, eu lembro bem que de você nessa época e do Vinícius. Eu lembro até que o Vinícius estava com uma blusa vermelha, o Coca estava com uma blusa vermelha. Eu falei, pô, esse cara tem uma personalidade para andar com essa blusa vermelha. Já tempo que eu não vejo até. Ele trabalha aqui comigo. Ah, é? É. Sério? Pô, manda um abração para ele. Tá de plantão amanhã aí? Eu não sei se ele tá amanhã. Eu acho que ele tá amanhã, sim. Quando você estiver com ele, porque é um cara difícil, né, cara? Pra gente falar com ele, é um cara difícil. Mas é um cara também que eu gosto muito. E tava lá nesse dia, e o Carlinho, nesse dia, cara, aconteceu um fato, assim, ele virou pra mim e falou, ele chamou a Cecília, falou, Cecília, o Rogério, a gente tem que encaixar pra trabalhar junto com a gente. E eu me senti super lisonjeado, né, de receber ele tem que estar aqui, ele tem que dar aula com a gente, ele tem... E eu tinha... Os papos que eu tinha com ele eram esses papos de madrugada, né? E, ele levou em consideração as coisas que eu falava, sabe? Ele me convidou para escrever um capítulo de um livro que... Esse livro, infelizmente, não foi para frente. E eu me dediquei naquele processo, sabe? E aí teve um evento que para mim foi fabuloso, que foi consenso de fisioterapia respiratória. Então ele convidou profissionais que trabalhavam no Rio de Janeiro todo mundo estava à frente de hospitais e cada um abordava um tema. E foi lá no auditório dos servidores do Estado. Cara, foi um senhor evento, sabe? E o que eu achei de interessante é que não tinha só professores, tinham realmente pessoas que estavam na frente do processo, trabalhando e levando a sua própria experiência, né? E eu fiquei super lisonjeado, falei, cara, eu tenho que levar isso pro meu coração. E eu guardei isso, né, cara? E é o que eu tento reproduzir hoje. Talvez, né, claro que não com a fidelidade, né, com a capacidade que tinha o professor Carlos Azeredo, né? O Carlinho, era um gênio. Para mim era um gênio. Se me perguntar, o cara da fisioterapia que... Ele sabia fazer tudo, cara. Ele sabia falar tudo, ele sabia te explicar, ele sabia como você entender, né? E eu busquei. E uma coisa importante, a remuneração financeira não era o bem comum dele, né? Então ele não estava pensando nessa questão. E eu, quando comecei o Instituto, eu tinha muito disso, né? Eu queria democratizar a educação na fisioterapia, em terapia intensiva, poder levar isso para pessoas, tanto que nós fizemos uma turma, né? Que a gente nem cobrava, né? A gente cobrava um valor irrisório para as pessoas estarem ali e terem a possibilidade de trabalhar, né? E foi assim, né? Só que, infelizmente, a gente não pode, né, levar as coisas, né, nesse lado, né? Porque as pessoas ou não valorizam, né, ou você também tem custo, né, para que as coisas funcionem e que para que a gente consiga normatizar da forma adequada. E aí a gente teve realmente que cobrar e para levar o processo à frente. Mas 2016, né? Não, 2006. 2006, hoje nós estamos em 2024. Quase 25. São mais de 1.500 alunos que passaram pela gente, isso que eu ia perguntar. Mais de 1.500 alunos, muita gente até já esqueceu de onde saiu, né? Mas passou pela gente, e isso é um orgulho que eu levo. Vejo as pessoas, né? Muitos profissionais que hoje são famosos, né, cara? Eu tive a oportunidade de deixar alguma pontinha ali com ele, ou pelo menos, né, entender o que eu acho da fisioterapia, né? Como eu levo a fisioterapia.
vou assumir um negócio agora aqui. Tá sendo gravado. Cara, uma das coisas que me fez crescer dentro da fisioterapia foi teu livro. Que eu li o primeiro, acho. Pô, eu li legal, o primeiro, eu tenho ele. Pô, legal. Eu vou te falar que eu li de cabo a rabo. Pô, valeu. Eu li de cabo a rabo. Fico até emocionado escutar isso. O teu livro, entendeu? Porque, assim, fazer um livro, né, cara? Porque depois que o Carlinhos faleceu, eu fiquei pensando assim, cara, o Carlinhos tinha uma linguagem diferente no livro. Se você lê um livro do Carlinhos e você lê qualquer outro livro, é totalmente diferente. Né? E eu busquei fazer uma linguagem como se fosse eu falando para o aluno, não deixando de lado. É claro que hoje, né, muitas coisas eu teria feito diferente, mas eu acho que essa questão da linguagem, né, a questão de mostrar como é que são os processos, né, hoje faz muita falta no sentido assim acadêmico, porque hoje você tem isso, você transformou no protocolo operacional padrão, né, nos POPs, que você está dentro das instituições fazendo isso, mas normalmente a gente não tem isso aberto para um acadêmico, para um profissional, né? Então, até aproveitar e mandar um beijo para a Karina, a filha do Carlinhos, né? Que... Acertou o nome dela, né? Sim. Não, esse nome eu não esqueço, que é um nome... Esse é um nome de uma pessoa muito importante na minha vida, que é minha esposa, então eu não posso esquecer, né? Então, e eu estou, inclusive, a gente não tem aquele laboratório todo, né? A gente modernizou o laboratório do Carlinhos, aquele que você me ajudou a montar, né? Foi lá montar para mim, na verdade. Mas a gente tem um laboratório com alguns equipamentos que eram no Carlinhos. E tem o MA1 ainda. Tem o MA1. O MA1 é uma briga lá na minha casa. Por quê? Não. Nunca se desfaça dele, pelo amor de Deus. O MA1 aquela tampa azul pintada lá, eu ajudei. Então. Botar lá na sala da sua casa, decorando com vários de planta. Não, o MA1, na verdade, tem dois MA1s que eram deles, né? Aqueles dois. E a Karina muitas vezes me fala para dar o MA1, não é para... E eu sempre... E hoje, lá na sede nova do Instituto, a gente usa o MA1 como se fosse uma mesa do professor, para apoiar o computador e tal. Ninguém conhece, só os professores, porque os alunos são novos. A gente não sabe o que é. Não sabe nem o que é, né? Olha só, quem conhece hoje aquele livrinho rosa, pequenininho, que a gente usava para tudo? Do Oeste, ninguém. Quem conhece o Oeste hoje? Então vai conhecer o MA1 como só também? Quem conhece são os professores que chegam lá e não acredito que vocês têm isso aqui. Né? E ainda funciona? Funciona. Tem até o suspiro, tem tudo. Funciona. Cara, eu tenho o maior carinho com aquele equipamento, porque... Vira o armário, vira armário, abre a parte de baixo, coloca as coisas ali. Isso aí. Não, e eu trabalhei com o MA1, cara. Eu trabalhei na Clínica Abdala, na Penha, e os ventiladores lá tinham 2 MA1. Eram 2 leitos com 2 MA1. Então eu tive a oportunidade, né, de manusear no trabalho. Eu tava conversando com ele no outro dia, do Servo 900. Cara, quem lembra do Servo 900? Servo 300. Servo 900 e 300 eu trabalhei na Beneficência Portuguesa, que hoje nem existe mais, né? Que é o Mas Servo 900 era top. Era top. Pô, era só botão de rodar, um monte de ponteiro. Vários. Você olhava aquilo... Quem controlava aquilo ali, controlava qualquer coisa. Não, acho que quem controla o BIR de Mark 7, né, cara? Pô, ventilei paciente com BIR de Mark 7 várias vezes. E eu conheci um cara num consenso... E é no ouvido, né? No ouvido. Eu conheci um cara, um californiano, né, um médico intensivista, e ele falou assim para mim, num consenso mundial de ventilação mecânica em 1990, ou foi 94, foi 96, não sei. Ele falou assim, eu sei o volume corrente botando a mão na válvula expiratória. Eu falei, você tá brincando. Aí ele, falava assim, o volume corrente é 250. Você pegava um ventilômetro, conectava, cara, dava 250. Eu falava, cara, como é que esse cara sabe disso, né, cara? E ficava... E nesse mesmo evento, eu tive a oportunidade de conhecer o Tobin, né? E na época eu bebi cerveja quente com Tobin, num forró, cara.
né? Falava pouco inglês, mas alguma coisa a gente arranhava, e depois que ele bebeu, e eu bebi também, ficou mais fácil, né? Pô, não tem uma foto, né, cara? Pô, hoje é pra mostrar, né, cara? Eu fui num simpósio de ventilação mecânica internacional que teve aqui no Hotel Glória. Sim. Conheci o Gattinone, que mordeu agora. Morreu agora. Porra, o Gattinone, ele chegava e falava, não... Tava falando de naquela época de recrutamento, que era novidade ali. Não, vamos falar de recrutamento. E aí perguntava o Gattinone, pô, legal, você fez um recrutamento, aí o que você faz? Você faz... Iam lançar bioimpedância, que ainda não tinha. Ah, vai pra bioimpedância ou vai pro tomógrafo? Perguntar pro Gattinone, o que você faz nessa hora? A Gattinone olha, para um pouquinho e fala, eu uso o esteto. Pega e escuta. Você vê, né, cara? Quer dizer, às vezes a gente tem ainda instrumentos que são básicos, mas que a gente hoje quer trocar por exames mais específicos que a gente não sabe, né? E que é a realidade de todo mundo. Exatamente. Um esteto, todo mundo tem. Pega e escuta. E aí, Leonardo, eu nessa trajetória, eu conheci alguns médicos que também tinham essa ideia de democratizar, sabe? Levar a educação em terapia intensiva para o Brasil, porque, inclusive, o doutor Douglas, né? Ele falava para mim, Rogério, não fica tentando, né, ensinar modos avançados para esse pessoal, porque eles estão lá no interior da Amazônia e lá só tem volumétrico. Então você não perde seu tempo com isso, tem que ensinar eles a salvar vidas, né? E isso tem sentido, né, esse processo, tem sentido, porque às vezes a gente fica preocupado com determinadas coisas, porque... Mas você ensinava CINV também? Já ensinei CINV. Cara, eu vou te contar uma coisa. A CINV, em 1995, a gente tratou ela como um modo convencional de rotina. E a gente falava assim, cara, esse modo é sensacional. Não é porque ele consegue ser mandatório e espontâneo e ainda associar com a pressão de suporte. Cara, eu achava CINV. Eu só achava que era o futuro, né? Era o futuro, a sincronia, cara. Que se dane. Mas aqui a sincronia, isso não existia, porque o paciente ficava... Não tinha gráfico, e o paciente ficava tão sedado, né? Então, antes você tinha um cara que estava com um raio de -5 na UTI, né? Ele estava com Hansen de 6, o cara estava lá totalmente entregue e era o que a gente via na terapia intensiva nessa época que você me falou de parâmetros. Eu lembrei disso agora, porque antes o paciente ficava sedado e bloqueado. Isso era rotina. Era. Né? Coisa que, avançou muito. Eu lembro quantos pacientes eram curarizados. Sim, era geral. Era geral, curarizado. Eu lembro a evolução era paciente sedado e curarizado e depois vinha o restante. Era sempre assim. Dificilmente você tinha um paciente sedado ou um paciente ventilando espontâneo só quando você ia estubar ele, né, estava no processo avançado de desmame. Né? Então, as coisas realmente avançaram muito, mas ainda tem muita gente que precisa avançar, né, para acompanhar esse processo. O Instituto de Fisioterapia Intensiva, ele formou intensivistas, especialistas, num momento de muita necessidade. Então isso provou a importância desse instituto na formação de tantos profissionais. Foram 1.500 especialistas. 1.200, aqui no Brasil, 1.200, uma média. Mas de 1.200. Você percebe, Karina e Rogério, que não é só a técnica que os seus alunos têm, eles também têm um perfil de comprometimento. Eu queria que você comentasse, você também, esse perfil que eles aprendem lá, porque o aluno que vem do IFE, ele é diferenciado. São pessoas realmente comprometidas que aprendem lá, não só a técnica, mas um perfil de comprometimento com o paciente. A gente começou primeiro com um curso de adulto, né? Uhum. Foi em 2006 e quando foi 2012 que nós começamos a turma de neopediatria. Eu sempre trabalhei com neopediatria desde a faculdade. Na verdade, eu na faculdade, em 98, eu fui fazer estágio na clínica que eu trabalho até hoje, que é a antiga perinatal, né? Então, eu fiz parte da primeira equipe de fisioterapia de lá e tô lá até hoje, né? E na nossa época era engraçado, porque a gente estava falando de fisioterapia, a gente entrou lá porque
o dono do hospital viajou, foi no congresso, aí ouviu-se falar que tinha fisioterapia na UTI, a fisioterapia fazia umas massagens, né, algumas manobras no tórax da criança que ajudava a mobilizar a secreção. E assim nós fomos para lá. A gente lá começou a fazer visita de 4 horas, aí a criança ficava bem, depois, no final da tarde, a criança ia piorando, aí eles foi estendendo. Isso foi qual ano mesmo? Foi em 97. Vocês faziam visitas ao CTI? 4 horas por dia. Faziam alguns procedimentos e Não, ia voltavam? lá, atendia a criança embora. E aí, vou estender, a criança melhorar, vou estender para a parte da tarde, aí a gente começou a atender na parte da tarde, e depois estendia até 10 horas da noite. Aí, no outro dia, você estubava uma criança naquele dia, no outro dia, no meio da madrugada, a criança fazia uma telectasia. Ou então, estava no CPAP, voltava para o ventilador, aí foi quando a gente começou com fisioterapia 24 horas, né? E a gente já tem há bastante tempo. E a gente, assim, a gente tinha uma necessidade do profissional que trabalha, principalmente na neonatologia. Porque eu, por exemplo, eu fui da primeira turma, em 2000, de pós-graduação de fisioterapia pediátrica. A primeira geral? Da Gama Filho. Tá. Foi a primeira que a Gama Filho fez e era... Depois veio a Unigran Rio, fez outra. Porque foi assim, deixa eu só explicar esse ponto que eu sou mais velho, porque a primeira pós-graduação... falar, gente. A primeira pós-graduação em fisioterapia respiratória foi na Universidade Castelo Branco. Foi a primeira em... Qual foi o ano? Foi em 1997. Foi a primeira... onde aí dava aula... Você se formou em 94? Carlinhos, né? Foi a pós-graduação que eu fui. Eu fui da primeira turma. Quando eu cheguei lá na primeira turma, cara, tinha chefe de serviço, todos os chefes de serviço, né? Então a gente aprendia mais na troca de experiência deles, né, com os professores. Aí a gente tinha o Carlinhos, deu aula, Paulo Henrique, o PH, que hoje está em Salvador, a Dulciane Paiva, que hoje está em Recife, eu acho que, se eu não me engano, está em Recife, né? E alguns outros grandes professores que atuam, o José da Rocha, né? E outros professores que, são ícones, né? Que a gente, teve a oportunidade de... Você falou do Instituto, porque o Instituto é escola, entendeu? A nossa ideia é escola, ensinar para o profissional como ele se porta quando entra na UTI. Porque hoje, muitas vezes, parece até engraçado, mas tem gente que não sabe entrar no setor e falar bom dia. Né? Entender quem é ele e chegar lá e compartilhar um pouco com os profissionais da equipe multidisciplinar. Né? Então, a gente pega lá e... você vai entrar, vai fazer isso. Né? Você vai... A higienização das mãos é assim, né? E daí, vamos para o paciente, o que a gente vai ver no paciente? E a gente vai desmembrando, né, em camadas essa assistência fisioterapêutica. Muitos, né, conseguem evoluir. A gente tem sempre orgulho de falar assim, que o Instituto, a gente tem em torno hoje uma média de 92% de alunos que saem de lá e trabalham e vão atuar. Né? Então, uma média bem alta, porque como você tem essa associação com a prática, né, eu acho que isso deveria ser uma lei em todos os cursos. Né? Porque já uma prática de 100 horas, que é onde você conhece o ambiente, é uma coisa. Agora, uma prática que você consegue desenvolver o teu real papel dentro do setor é outra coisa totalmente diferente. Tiago, falta algumas imagens que a gente não mostrou ainda, que ele vai explicar pra gente aqui um pouquinho da história. Essa já foi, pode ir pulando. Isso aí é quando a Karina se revelou apaixonada por mim. Pode pular. Aí, ó. Isso é um grupo... Instituto Fisioterapia grande. Intensiva e Sobrate. A Sobrate, o que é a Sobrate? Então, quando eu conheci o que era fisioterapia, porque eu conhecia a fisioterapia respiratória. E aí eu um dia pesquisando, internet discada, aí esperava da meia-noite pra gente entrar na internet, para não pulso só. Era um pulso só. E aí eu descobri um curso em São Paulo, então, no hospital da Associação Japonesa, na Vila Mariana, e lá tinha um curso de fisioterapia intensiva. E esse curso de fisioterapia intensiva, ele era chancelado
por uma Sociedade Brasileira de Fisioterapia Intensiva. E aí isso me chamou a atenção, para você entrar, era um curso de 18 meses, eu estava precisando de um gás diferente na época, estava querendo fazer uma coisa diferente. Isso me chamou a atenção, eu fiz a inscrição e você tinha que esperar para ver se você era aprovado ou não. Aí você mandava teu currículo e tal, e eu fui aprovado. E aí fui fazer esse curso em São Paulo, e era um curso prático, né? Era teórico e prático, 18 meses dentro do hospital. E essa sociedade, ela não foi à frente, né? Porque nós temos sociedades, né, que cuidavam disso, e nessa época, né, talvez um problema político, e aí eles criaram a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, né, que na verdade já existia, já era registrado e não estava atuando, e veio com uma ideia muito semelhante do que eu achava que era a forma adequada para o profissional, porque a Sobrate, né, ela tem todos os seus... as suas vantagens, as suas desvantagens, mas a Sobrate tinha uma coisa que era a ideia da democratização da terapia intensiva para todos os profissionais, onde o fisioterapeuta podia ser um presidente, o enfermeiro podia ser o presidente, não era aquela coisa voltada em torno do médico, né? Que existe a sociedade específica para o médico. Então, isso me chamou muita atenção e daí eu consegui me juntar a eles, e foi daí que eu trouxe o primeiro curso para o Rio, Bacana. que só existia em São Paulo. Pô, isso aqui foi uma... Dr. Willen. O Dr. Willen, né, o nosso presidente do CREFITO 2, que numa visita lá na universidade, ele me trouxe essa homenagem que muito me surpreendeu e me deixou muito feliz, né, cara? Pô, 30 anos de fisioterapia. Eu lembrei dos primórdios, onde eu falava para você que eu ia marcar o meu nome dentro da UTI, e ele me deu um certificado, né, de honra ao mérito pelo trabalho. Assim, achei que para mim foi tipo assim, pô, agora eu já tenho mais tudo. Mais que merecido, né? Agora eu tenho tudo, né, cara? Faltava isso, toda essa construção, né? Essa construção, a ideia, né? Então foi poder mostrar isso para minha família. Isso aí foi antes, né? Isso foi em 2016, né? Onde a gente recebeu esse prêmio aí lá em São Paulo, prêmio qualidade como profissional do ano, formação de profissionais. Também foi uma outra surpresa, né? Porque não esperava. Isso foi o primeiro curso que eu dei, cara. Eu achei... Foi a primeira turma? Não, isso aqui foi o primeiro curso que eu dei na faculdade. Não foi o curso de CEPAP, não? Não, isso aqui foi um curso, na época a gente chamou de fisioterapia respiratória. Foi dentro de um evento na faculdade que eu estudei, que hoje não existe mais, com um amigo meu, Marcelo Scarcelli, e a gente deu esse curso junto. Ele foi meu estagiário, né? E depois ele começou a dar plantão também no mesmo hospital que eu, e a gente dividiu e fizemos esse curso junto. E essa foto foi dessa época que eu era um pouco mais novinho, né? Só um pouquinho. Um pouquinho mais novinho. Não, porque aí você tá sem barba. Isso, no dia exatamente. que você tirar barba, você vai ficar assim. Vou ficar assim, exatamente. É isso. E eu queria saber como é que foi essa questão do seu problema de saúde. Então, o problema de saúde foi assim, eu tava treinando, queria fazer maratona, e tava pensando na São Silvestre, e falando isso com a Karina falou, você já tem mais de 40 anos, você tem que fazer exames. E eu não sentia nada, né, cara? Sim, mas eu tava com peso mais elevado e tal, mas não sentia nada, vivia bem. E ela falou, você precisa fazer exames. Aí um dia eu falei com alguém me deu os pedidos dos exames. Aí eu falei, Karina, já tô com os pedidos dos exames aqui, e deixei lá no escritório.
e ela pegou sem eu saber. E quando eu cheguei em casa no dia seguinte, assim, ou 2 dias depois, ela falou, olha, marquei teu exame para hoje. Aí eu, pô, cara, eu trabalhei o dia todo, foi umas 6 horas mais ou menos, assim. Aí ela, não, ela estava grávida do Gabriel e ela falou, não, vamos lá que depois nós vamos no shopping, eu quero comprar alguma coisa pro Gabriel. Ele é teimoso, Karina? Não. Muito. O outro filho. O filho mais velho. Filho grande. Trabalho do que esse. Quem dera se esse fosse igual a esse. E aí, cara, nós fomos na... A equipe de fisioterapia do Hospital da Unimed que eu diga se ele é teimoso ou não. E aí eu fui fazer o eco, né, cara? Quando eu cheguei lá no eco, o médico começou a fazer meu eco, ele era branco assim, o cara começou a ficar vermelho. E eu vi só ele escrevendo assim, aneu, né? Aí eu, aneurisma, né? Aí ele perguntou, você tá sentindo alguma coisa? Aí eu falei, não, tô sentindo nada, vim da academia agora há pouco, eu tinha ido na academia. E ele falou, você veio da academia? Eu falei, sim, vim da academia agora há pouco e tal. Ele falou, olha, eu preciso conversar com o seu médico, seu cardiologista. Aí eu falei, pô, eu não tenho cardiologista. Ele, mas você só pode sair daqui se você tiver um médico responsável. Aí eu pedi para ele ligar pro meu chefe lá, o Dr. Vinícius, que é cardiologista, é o chefe da coronária. E ele bateu um papo com o Vinícius, ele falou, olha, fica deitado na cama, não faz nada. Fica aí deitadinho. Aí quando ele acabou de falar com ele, ele falou, olha, agora você pode sair. Você tá com a tua esposa aí. Eu saí. Aí eu falei pra Karina, poxa, Karina, eu tô com um problema. Ela, você tá brincando? Ela falou, para de brincadeira, né? Ela não levou muita fé, achou que fosse uma brincadeira minha. Ele tinha uma dor de cabeça e falava assim, tô com uma dor de cabeça, acho que eu tô tendo um aneurisma. De tanto que ele falou, ele teve um na hora. Mas era uma brincadeira. Ele brincava com essas coisas com graça, sabe? E aí eu não levei a sério, lógico, né? E aí eu falei, não, o médico tá conversando com o Dr. Vinícius, mandou eu ficar sentado aqui. E aí o Dr. Vinícius me ligou e falou, Rogério, você não tem nada, eu acho que o médico está sendo muito caprichoso, entendeu? Mas, como eu não estou vendo as imagens aí, eu vou fazer contato com o meu amigo, que é diretor do Hospital da Unimed, e você vai para lá fazer uns exames só para desencargo de consciência, mas você está tranquilo. Né? Esse você está tranquilo era um aneurisma da aorta dissecado desde a aorta ascendente à aorta descendente, né, que eu tinha, mas não sentia nada, estava bem, inclusive, né, uma característica é a ausência de pulso, né, em membro inferior, e eu tinha pulso, estava bem. Karina, como é que você estava grávida nesse momento, recebeu essa notícia? O que você sentiu, o que você pensou? Na hora, eu achei que ele estava até brincando, né? Aí quando a gente chegou no Hospital da Unimed, que foi engraçado, porque ele entrou pela emergência e aí ele fez uma anjo-TC assim que chegou lá. E aí ele internado lá em observação, aí a médica me chamou. Aí ela veio com... Eu entreguei o exame que ele trouxe, né? Aí ela pegou e falou assim... Não, antes dele para anjo-TC, ela falou assim, olha, isso aqui foi você que foi buscar esse exame? Porque deram um exame errado. Isso aqui é um coração de um senhorzinho de 70 anos. Isso aí, com certeza, foi troca de exame. Aí eu falei, doutor, ele acabou de fazer o exame. O médico acabou de imprimir isso aí. E aí ele fez a anjo-TC, aí quando ela voltou, ela falou, olha, realmente... Voltou, me botou no oxigênio, não fala, fica quieto, me monitorizou. Mexe, e que ele vai operar amanhã às 7 horas da manhã. Quando ela chegou, ela já tinha ligado para a equipe de cirurgia, ela já tinha marcado a cirurgia, já estava tudo pronto. E aí, olha, ele vai agora para o CTI, vai ficar internado, vai pegar acesso, você não pode ficar aqui. E aí ele não deixa eu falar. Não, eu quero só te recordar que eu não entrei pela emergência do hospital. Eu fui pro pronto atendimento da Unimed. Então. E de lá a gente foi de ambulância até o hospital para internação. Então teve ainda esse delay aí que a gente andou de ambulância. Aí quando falaram que ele ia operar... Você ficou nervosa ou conseguiu manter a calma? Não, aí eu trabalho com pediatria e neonatologia, não conhecia ninguém da cardiologia. Aí eu liguei para uma médica, que eu trabalhei 9 anos em pós-operatório de cirurgia cardíaca. 9 anos? 9 anos. E aí eu peguei e liguei para a médica-chefe, aí eu falei, olha,
falaram que ele vai operar um aneurisma de aorta, um tal de Dr. Edson, que eu nunca ouvi falar. Aí ela falou, fica tranquila. Ele é um dos melhores daqui do Rio, que faz, inclusive, esse tipo de cirurgia e tal. E assim foi. E aí, só que eu sempre fui muito baixinha, magrinha, e eu usava umas roupas largas, assim. Então, acho que as pessoas passavam por mim, ninguém percebia que eu estava grávida. Verdade é essa. E aí, eu fui para casa, no outro dia, quando eu voltei, o cirurgião pegou, me chamou, falou, olha... Mas antes disso, eu estava internado, porque isso é importante, é um fato importante. Eu dei aula de fisioterapia em cardiologia, então... a teoria eu sabia muito bem de aneurisma e também trabalhei no pós-operatório de cirurgia cardíaca nessa época da Beneficência Portuguesa. Eu coordenei o serviço, trabalhava lá, era um local que eu dediquei a minha alma lá, e todo paciente de aneurisma de aorta, a maioria, a gente não tinha um final feliz, né? Então, o prognóstico, na maioria das vezes, era ruim, né? Pô, em 2000, né, cara? E eu tinha isso na cabeça. E quando eu cheguei no hospital, eu entrei eu entrei pela emergência, né? Fui no pronto atendimento, fui transferido para a emergência, e da emergência fui para a UTI. E quando eu cheguei na UTI, o médico, né, veio conversar comigo, falou, você já sabe o que você tem? Eu falei, sei. Você sabe o que pode acontecer? Eu falei, sei. Aí ele me falou, olha, 5% dos pacientes saem bem dessa cirurgia. Você é um cara forte, vai sair bem. Mas, pô, já tinha me falado que só 5% saíam, né, cara? Isso foi mais ou menos em 2015. Isso foi dia 20 de março de 2015. Foi 2015. Você falou 2000, na verdade, foi em 2015, não. eu lembro. Não, 2000 eu trabalhava com a cirurgia cardíaca, lá na Beneficência. Então, eu tinha uma experiência lá com um paciente de pós-operatório de cirurgia cardíaca e, pô, eu vi, né, ainda mais 15 anos atrás, poxa, o prognóstico de paciente com aneurisma de aorta era péssimo. Então, os caras que sobreviviam, a maioria saía paraplégico, o cara fazia balão intraórtico, aí perdia a perna, entendeu? Era uma coisa trágica. E eu conhecia de nome e de trabalho, lá nessa época, o doutor Edson Nunes, que foi o cirurgião que me abordou, né? Poxa... Foi assim, excelente. Agora você conta essa parte. Agora ele deixou falar. Agora eu cheguei lá. Eu queria saber se ela ficou nervosa. Se ela te acalmou ou deixou você mais nervoso? Não, na verdade, o que acontece? Aí, no dia que o Dr. Edson veio me conhecer, e aí a gente... Mas aí já foi na cirurgia. Não, foi antes da cirurgia. Tá. Ele e o anestesista... Porque eu tava na UTI, ela tava lá fora, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tava lá dentro com eu tinha um envelope de uma carta que eu levei de casa, que eu tava colocando meus pertences para quem eu ia deixar as coisas, entendeu? Um testamento? Um mini testamento, botando assim, poxa, isso aqui eu gostaria que ficasse com meu filho, isso aqui eu gostaria que ficasse com a Karina e tal. E eu fiz um pequeno testamento ali, que a situação... Cara, assim, a gente trabalha com TI, mas ser paciente é uma história totalmente diferente. Você vê um lado totalmente diferente. E eu tive a oportunidade, né, nesse processo de correção cirúrgica, porque eu fiz 4 cirurgias cardíacas, né, depois disso, de ser o paciente, né? Isso foram também. 4? Eu fiz 4 abordagens cirúrgicas. Eu fiz a primeira. Eu fiz a primeira, que é essa que ela vai contar agora, onde eu estava muito mal, né? O aneurisma estava dissecado. Eles fizeram uma correção, colocaram uma válvula biológica, mas eles acharam que eu não ia sobreviver. Então eles pegaram o que tinha naquele momento e botaram, a válvula ficou pequena para mim, né? E depois conforme eu fui me recuperando, as coisas começaram a não dar certo. E aí eu precisei trocar essa válvula, né? Colocar uma válvula mecânica, né? Corrigir o tubo valvado. E isso demorou mais 4 anos, né? De abordagens aí, que foi pauleira. Foi pauleira, não foi fácil. Mas me permitiu ter uma visão do paciente na UTI, né? E isso eu trouxe para a minha vida profissional e, é claro, para a nossa escola, para que
né, o fisioterapeuta entenda também o lado do paciente. Porque, às vezes, o paciente é complicado, a família é complicada, mas a gente não entende, né, que a doença, ela adoece o paciente e a família. Né? Então, muitas vezes, falta um pouco de compreensão e humanidade no profissional de saúde que está junto com aquele paciente. Né? E eu tive a oportunidade de ver isso bem de perto e sentir isso na carne. Termina de contar agora a história dele dentro. Deixa eu perguntar se ele vai deixar eu contar. Sim, por favor. Conta do Siri na lata aí. Não, aí ele, conversando comigo, aí ele, quando eu fui assinar aqueles termos, né, eu debrucei assim, papel na barriga, aí ele falou assim, você tá grávida? Eu falei, tô. Ele, por que você não me contou? Eu falei, vai mudar alguma coisa no diagnóstico dele? Ele, você não pode estar aqui, você tem que falar com sua médica. Eu falei, doutor, tô tendo que estar aqui, não tem opção. E aí eu liguei para o hospital, eu lembro, isso assim foi uma coisa que foi até engraçado. Quando eu liguei para avisar, eu falei, olha gente, hoje eu não vou poder trabalhar, porque o Rogério está com aneurisma. E aí quando a enfermeira que atendeu foi falar assim com o diretor clínico, né, que era o meu chefe na UTI, disse que ele olhou assim para a UTI inteira e falou assim, gente, separa um leito, porque a Karina vai ter esse neném hoje. E ele estava de 28 semanas. E aí ficou um leito reservado pro Gabriel lá na UTI, porque eles achavam que eu ia passar mal e meu filho ia nascer prematuro. E esse rapazinho aqui nasceu com 39 semanas e 4 dias. Foi até o final. Mas assim, e aí, aí a parte melhor foi que, quando terminou a cirurgia... Aí uma amiga minha me ligou e falou, olha, doutor Edson, ele é muito bom, ele é o melhor... Mas ele é assim, ele vai entrar na hora da cirurgia, você não vai nem conhecer ele, que quem conversa mais são os assistentes e tal. E aí eu tava na salinha, assim, na entrada da UTI, daqui a pouco sai, né, ele é um senhor alto, assim, cabeça branca, ele, Karina, me chamou, eu falei, pronto, se ele me chamou, se ele não fala com ninguém, veio falar comigo, o Rogério morreu. Ele veio me dar a notícia, né. E aí ele pegou e falou assim, você trabalha em pós-operatório? Eu falei, trabalho. Ele falou, pois é. Você sabe quanto tempo um paciente pode ficar em SEC, né? Aí eu falei, sei. Ele falou, olha, então eu vou te falar, Rogério ficou 300 minutos. Hã? 300 minutos. Clamou até a alma, né? Aí ele falou assim, eu não sei o que você vai encontrar quando você chegar lá dentro. Mas eu vou logo te avisando que foi... E eu não fiz o que eu queria fazer, né? Porque não tinha... Ele falou, olha, o exame que me deram aqui, quando eu abri, era muito pior. Quando abrir o peito era pior do que o... Ele falou, então... Aí ele falou pra mim, olha, na época era o Arno que ia fazer a parte vascular. Ele falou, olha, só pra você ter ideia, a gente não abordou nem abdominal, porque não deu. Aí eu peguei e falei, pronto, agora eu vou chegar lá dentro, vou me deparar com quem? Na época tinha um amigo nosso, que foi nosso aluno, que trabalhava com a gente, eu falei, cara, tu entra comigo? Tu vai primeiro ver a situação para depois eu entrar. E aí quando a gente chegou, ele estava todo amarrado na cama, assim. Aí eu me assustei, né, com aquilo. Aí a médica falou assim, eu amarrei ele porque ele tá agitado, ele não fica quieto. Aí ele começou a se mexer. Foi nesse dia que ele teve as alucinações? Não, isso foi depois. Não. Aí ele do nada chegou pra esse menino, pro Cristiano, e ficava assim pro Cristiano. Aí ele com as mãos amarradas, pedindo o Cristiano pra desamarrar ele. Aí o Cristiano desamarrou, aí ele ficava Entubado assim, ainda, não? entubado. Fazia assim pro bolso do Cristiano. Aí o Cristiano, fala, cara. Aí ele tentava falar, não fazia, e apontando pro bolso do Cristiano. Aí o Cristiano pegou, meteu a mão no bolso pra ver o que tinha. Tirou o celular e ele fez assim, ó. Cruzou as mãos, assim mesmo. Quando o Cristiano tirar uma foto. Nisso tava, Caraca, tipo assim, mané. médico, enfermeiro, todo mundo em volta. Aí a médica, quando olhou, falou assim, pode estubar. Sequela neurológica nenhuma. Mandaram tirar O Mas é cara assim, que me querendo pede pra fazer tirar uma selfie. foto, Mas entendeu? assim, deixa Cadê a foto? Não trouxe? Você super Tem uma, trouxe, tem eu uma, tem trouxe. uma. super preocupado, ele pedindo foto. Ele ainda cruzou a mãozinha e fez assim, ó, Assim. pra foto ficar bonita. Mas deixa antes disso, foi assim, quando eu acordei, que eu tava na UTI, porque pra gente é como se não houvesse a cirurgia ainda, né? Você tem aquela amnésia temporária. Apaga e liga. Você não sabe o que aconteceu no meio. Quando eu saí, quando eu abri o olho, que eu vi que eu tava ali naquele lugar, aí a primeira coisa que eu fiz foi mexer as pernas. Mexi as pernas estavam respondendo, mexi os braços, e aí depois, logo em seguida, eles entraram. E quando eu fiz essa questão das fotos, foi porque eu estava em ventilação
E aí eu pedi para ele me colocar impressão de suporte, para eu sentir começou como a é que discutir a era. ventilação. Comecei a pedir para ele, pô, me bota em controlada. Controlada dói, cara. Pô, é ruim pro paciente, sabe? Pô, o cara acordado em assiste controlada, pô, super desconfortável. Eu cheguei, quando eu operei, eu falei, cara, deixa eu me estubar. A anestesista, você tá maluco? Eu falei, porra, eu quero sentir como é que é respirar. Eu não quero acordar já sem um tubo. Deixa eu me estubar. E aí eles me estubaram lá nessa hora, depois disso tudo. Eu fiz várias fotos. Como é que foi? Você Como é que escolheu foi? quem foi te estubar? Como é que foi? Tosse, Ninguém puxa queria tubo ou estubar só ele. puxa tubo? Você escolheu? Eu quero esse, quero Não, Ninguém queria estubar ele. Imagina, a gente chegou lá, o só dá. professor Rogério tá Toma a mão aí, ó. Porque, assim, O professor Rogério tá internado aí. Ninguém queria eu estubar passei o professor uma Rogério. condição, assim, né? Porque eu tinha vários ex-alunos, e uma coisa que eu sempre falo na aula é assim, se um dia eu estivesse na UTI, que eu gostaria de abrir o olho e ver um ex-aluno, um bom ex-aluno, para que eu ficasse tranquilo. O sonho se me realizou? estubasse, né, cara? Então, não, sim, porque que foi bom. o Cristiano me estubou e o isso pessoal era cheio de dedo comigo, né? O pessoal ficava cheio de dedo, o que eu vou fazer com ele durante... Mas foi o pior paciente, porque da aula Chato. de Ele ventilação era não chato. invasiva e não botava ventilação invasiva. E aí a cardiologista dele chegava, pegava o raio-x dele, a telectasia, Era derrame teimoso? pleural. Aí ela ficava assim, cara, tu é professor, você dá aula disso, Você não sabe pra acredito que que você não tá serve, fazendo. Cara, O fisioterapeuta seu entrava, paciente é a pior coisa colocava que tem. ele na venia. Eu não aí sei ele nem se a fazia gente tem assim, tempo para quando ele descrever saía, tudo isso. Ele Ele tirava. entrava, aí faltava 5 minutos, ele enfiava Botava de aqui em novo, cima, na fingia cabeça. que fazia. Passava. Não fazia fisioterapia, foi totalmente rebelde. Foi. Eita, Totalmente meu. rebelde. Mas eu sofri com isso, A porque... equipe de lá sofreu com ele. viu? mas depois disso eu sofri, né? E eu tenho a noção disso, porque a minha recuperação posterior à alta foi muito mais lenta, né? Eu tive que fazer a reabilitação cardíaca por mais tempo, e talvez se eu naquele momento tivesse, né? Quer dizer, colaborado mais, né? A coisa teria sido diferente. Mas nas outras vezes eu já fui mais tranquilo. Eu aprendi. Eu aprendi um pouco mais sobre, mas também... Eu aprendi a ser paciente. Não foi 100%, mas Pior, foi. lembrando, hoje, sei lá. Mas antes de você falar isso, deixa eu falar. Vocês estão vendo, Não, né? eu quero aproveitar, né, cara, esse momento que eu tô aqui, tanto com o Gabriel quanto com a Karina, né, para mais uma vez agradecer. Eu só tô aqui hoje porque eu tive incentivo dessa mulher que esteve lá comigo, que largou o trabalho para ficar comigo durante todo o meu período de internação, né, para aguentar todas essas coisas, né. Eu quero fazer esse agradecimento especial, porque realmente, se não fosse ela, eu não estaria aqui, não teria me recuperado. E se não fosse ele, eu não teria essa oportunidade, porque logo assim que eu fiz a cirurgia, né, ele nasceu pouco tempo depois, eu estava de licença. E foi uma alegria, né? Foi uma alegria e eu pude cuidar dele, né? Nesses primeiros passos do Gabriel. Eu fiquei 1 ano em casa com ele, né, cara? Eu botava ele para dormir, eu acordava à noite. E foi esse grande amigo que eu tenho hoje, Ele tá esse falando filho isso. querido. Aí, parabéns. No dia que eu cheguei de manhã no hospital, aí ele veio com a tal da... Só pra você ter noção, era um boleto de condomínio que ele pegou em cima da mesa. Aí tinha uma parte branca atrás, ele escreveu o testamento dele no boleto que eu tinha que pagar, inclusive. E aí ele veio me dar assim, eu falei, o que tu tá fazendo com um boleto aqui no hospital? Aí ele, não, depois você lê. Aí quando eu li em casa já, aí ele falou, não sei o que, vou deixar, cuida do meu filho. Aí eu cheguei no outro dia com uma raiva dele, ele se despediu, que eu não sei nem se ele lembra disso, que eu bati no peito e falei, olha aqui, eu tô grávida, você não vai me deixar ser mãe solteira e criar um filho sozinho. Então, você, por favor, você entre naquela sala e saia. É o mínimo que você vai fazer por mim e pelo seu filho. Eu queria ouvir a sua versão da história da galinha no CTI. Isso foi na segunda. Então, só pra você ter noção. Vocês trabalham uma galinha no CTI, sabe em que cima da o bomba, hospital de como é que foi adulto não fica acompanhante, né? Aham. Uma coisa que eu sou super contra, porque eu trabalho em neonatologia e pediatria. Hoje a gente tem a UTI aberta. Mas na época não tinha. Aham. E aí, na segunda cirurgia dele, ele ficou acho que uns 7, 8 dias entubado, ficou bem grave, né?
E aí foram estubar ele e ele não parava quieto, né? Ele não ficava na VNI, ele primeiro foi pra VNI ficar, VNI contínua, não ficava e tal. E aí ele enlouquecia a enfermagem do CTI. Porque ele batia na minha... Tá certo, Rogério. Te dou apoio. E a cardiologista dele era de fora do hospital. Ela que ficou acompanhando ele, mas ela era de fora. Aí teve um dia que a enfermeira chegou pra cardiologista dele e falou assim: a senhora pode pedir pros médicos pra Karina ficar aqui com a gente? A gente arruma um lugar pra ela ficar, porque assim não dá pra ficar com o Rogério sozinho aqui. Ele faz o caos nesse CTI. E aí a cardiologista dele chegou lá com as médicas e falou: olha... Aproveitar e agradecer também a doutora Patrícia. Doutora Patrícia Coelho teve uma grande paciente. Barbieri. Ele errou o nome dela. A Barbieri, eu tenho paciente a Barbieri lá na clínica. Então, ela é minha cardiologista até hoje, por ter uma paciência comigo. É a única pessoa, é a única mulher que ele respeita, porque nem a minha ele respeita, eu brigo com ele. Mas ela fala uma vez, ele obedece. Eu vou mandar mensagem para ela, pode deixar. Manda mensagem para ela assistir, deixar esse agradecimento. Depois você contar isso, eu quero contar uma outra coisa. Eu sei que você quer contar umas coisas. E aí ele ficou comigo lá, né? O pessoal da enfermagem. Você ficou com ele lá? Eu chegava, era muito engraçado, que quando às vezes de dia eu ia embora dormir, ver Gabriel, fazer as coisas. Quando eu chegava no final da tarde, a enfermagem vinha assim pra mim: você vai ficar? Eu falei: vou. Elas me davam um travesseiro, tudo que você pode. Elas me tratavam de um jeito que era pra eu ficar. Faltava um cafezinho. E aí ele começou a não dormir, ficar muito agitado. E aí a doutora Patrícia começou a tentar algumas drogas assim pra ele se acalmar. E aí nisso ele começou, aí teve uma madrugada que eu tava deitada, aí ele acordou assim: ele, tira isso daí. Aí eu falei: tira o quê, Rogério? Esse frango assado na minha frente. Eu falei: não, esse frango em cima do suporte de soro. Era um suporte de soro que ele: eu não quero comer esse frango, tira esse frango daí, esse cheiro. O frango era assado? Não, era real. Era vivo? Era vivo. Assim, ele viu um frango. Aí ficou eu e a enfermeira olhando pra assim, mim, cara, em cima. Eu lembro como se fosse agora. Olhava ainda. Olhando pra mim. Mas ele pulou, bateu as asas. Não, então ele ficava lá em cima agitado. Naquele Mas puleiro. isso foi o quê? Dolantina? Qual foi o que usou? Não, eu tava com... que ele usava. Eu sei que no outro dia ela suspendeu. Era Propofol. E aí vocês tiraram o frango de lá? Como é que foi? Eu acho que ele comeu o frango na madrugada, porque de manhã ele não reclamou. Nesse mesmo dia, né, o que aconteceu, eu acho que foi não só a medicação, mas, assim, eu muita dor no peito, né? Não conseguia respirar direito, o ar não entrava, né, cara? Então, começou a me dar um desespero. Eu queria respirar e aí eu consegui mobilizar toda a equipe, né? Inclusive a médica do dia falou... Inclusive os seguranças. A médica falou: olha, nós vamos te entubar, cara. Nós vamos te entubar. Mas, cara, tinha uma secreção. É porque ele ficou muito tempo entubado. Eu tinha uma secreção que eu não conseguia sair, cara. Não, e uma secreção, uma coisa ali. E eu falando com... Então, assim, acho que foi falta de oxigênio também, sabe? Nesse dia, que me deixou, assim, vendo coisas. Não foi só a medicação, mas foi... Não foi só o frango? Não foi só o frango. Tinha coisas além do frango. Mas, aproveitando já que você falou no frango, né? Eu tive uma experiência, cara, que eu tenho que relatar. Não foi no mesmo dia. Não foi no mesmo dia. Dia da intubação. Não foi no mesmo dia. Eu fiquei entubado 8 ou 9 dias direto. Quase tracostomizado ali. Tava liberando e tava grave, né? E eu fui fazer a cirurgia e assim, é aquilo, né? Desliga e liga. E quando eu liguei, pra mim era como se fosse ontem, mas já se faziam 9 dias. E nesse inteiriço de tempo aí, cara, eu tive me vendo deitado na cama, entubado, no ventilador. Você se viu por cima? Eu me vi por cima, é sério isso. Eu me vi por cima. Mas tem história de parada? Então, dia. Eu tive... Então, aí eu vi... primeiro eu vi uma situação da enfermeira falando: cara, ele parou. E ela veio pra cima de mim, né, começou a me real isso? reanimar. Não, eu não estava correndo nora e aí a bomba acabou, a medicação não trocaram. É uma experiência fora do corpo? Acredito que sim, cara. Eu tive ali em cima e vendo aquela situação
E depois, e foi assim. Aí ele dormiu de novo. Aí eu vi a doutora Patrícia chegando, brigando com as pessoas. Como que ele parou? Ele é um cara novo e tal. Como é que vocês deram esse mole? Brigando com o médico, né, que estava de plantão no dia, a equipe mobilizada, né? E aí eu ainda entubado, vendo aquilo lá do alto. E depois, eu voltando. Uns 2, 3 dias. Eu voltando. E aí eu fui entubado de novo. Eu não tinha sido entubado, eu fiquei mais uns dias. E aí quando eu fui entubado e ela foi me ver, eu falei, cara, eu tive um sonho. Eu tive um sonho essa noite. E eu nem sabia que tinha sido entubado naquele dia. Eu tive um sonho essa noite, eu contei essa história. Aí ela falou pra mim assim, mas você parou. Isso realmente aconteceu. Tal, e ela me contou alguns pontos assim que eram aquilo que estavam acontecendo realmente comigo e assim, né, cara, eu tenho que acreditar, né, que com isso foi um alerta para que eu pudesse falar para os outros colegas, né, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala ao lado de um paciente que está na UTI, porque às vezes ele mesmo não acordado, ele pode estar ouvindo, ele pode estar sentindo, né? E eu tenho hoje muito cuidado com isso, sabe? Porque se você fala uma coisa positiva, é positivo para o paciente. Mas se você fala uma coisa negativa ou destrutiva, eu posso entender isso como um fim de linha para mim e posso deixar de lutar. Então, é importante a gente entender isso, ter a crença nisso, para que a gente possa tratar da melhor forma possível os nossos pacientes. Você mudou com essa experiência? Muito, muito. O que mudou em você com essa experiência? Muito, eu mudei muito. Primeiro, eu comecei a valorizar as pequenas coisas, sabe? Comecei a valorizar coisas básicas e simples, valorizar a minha família, né? Valorizar pequenas coisas, sabe, cara? Como a gente está aqui hoje conversando, tendo essa oportunidade, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente não dá o valor no momento certo e hoje eu busco, né, valorizar realmente e dar os verdadeiros pesos às coisas, porque às vezes a gente acha que uma coisa que tem mais valor financeiro tem um valor maior do que uma coisa simples. Os valores para você mudaram. Os valores mudaram, com certeza, com certeza. Você não sei se você lembra, né? Que foi mais ou menos nessa época que eu bati lá e falei, cara, vamos parar. Que a gente tava meio sem falar, né? Foi, com certeza. Aí eu cheguei e falei, cara, o Rogério vai morrer. E eu sem falar com ele. Eu falei, cara, o que a gente leva dessa vida? Pô, eu fico até arrepiado você falar disso, né, cara? Porque... Aí eu cheguei e bati lá na tua porta. Foi assim, um ato muito legal da tua parte. Assim, a gente não tinha nenhum motivo pra gente não se falar. Eu acho que... eu nem lembro o que foi, cara. Mas alguma coisa aconteceu, ou eu pensei uma coisa, você pensou outra, e a gente parou de se falar. E aí tava, né, fica como se ele não fosse ninguém, eu não fosse ninguém, a gente se esbarrava e não se falava, e eu acho que foi aí, você falou, pô, vamos voltar a se falar, e depois a gente teve a oportunidade de estar junto naquela empreitada, né, do conselho, sim. Né, e foi Mas eu voltei a falar porque eu falei, cara, a vida não é nada. Não é nada. A vida não é nada. O Rogério, eu fiquei sabendo depois que você passou por problemas de saúde, eu não sabia direito o que era, mas soube que você quase morreu. Aí eu falei, cara, o Rogério vai partir, ou eu vou partir, e a gente vai estar sem se falar, cara. Eu falei, cara... Aí eu fui lá, abri a porta da clínica, falei, cara, se você precisar da clínica, qualquer coisa... Exatamente, verdade. E levei pro espaço. Eu falei, cara... A vida é tão curta, cara, pra gente se doer com algumas coisas, né? De bobeira. Eu falei, não. Verdade, fui lá e... Não, te agradeço isso. Não, é o que eu tô falando, o negócio contigo ensina tanta gente. Não, é que foi pontos assim, né? São coisas que não só com você, mas com outras pessoas, que eu também me falei, pô, vou ficar, né, me apegando por coisas tão pequenas, né? Eu tive pessoas que foram me visitar lá no hospital,
Pô, eu tive um amigo lá que o cara não falava comigo há mais de sei lá quantos anos. Ele foi lá me visitar, sabe? E pô, eu queria fazer as pazes contigo e tal. Foi um negócio legal também. Pô, abracei, falei, não, claro, pô, vamos seguir e tal, né? E a gente tem que parar e... Todo profissional que trabalha na área de saúde tinha que passar por uma experiência ou de virar paciente ou de ser acompanhante de paciente, porque eu vou te falar pela minha experiência. A gente conversa muito sobre isso. Eu trabalho no hospital que os pais ficam com a gente lá 24 horas e uma internação prolongada é de deixar a pessoa louca, né? Então, por muitas vezes, quando eu falo que a internação dele foi um divisor de águas na minha profissão, pelo seguinte, por várias vezes eu falava, aquela mãe tá me chamando de novo, meu Deus, o que ela vai reclamar agora? É o pensamento que a gente... Porque a gente chega no plantão 7 horas da manhã, 19 horas a gente vai embora, encontra seu marido, janta, brinca com seu filho, e eles não, né? A vida vai passando. Era isso que eu ia falar antes, a gente tá perto do Natal e a gente passou um Natal dentro do hospital e um Ano Novo. E assim, a gente adora Natal, a gente gosta de fazer festa de família, aquela mesa enorme. E aí eu cheguei e falei, cara, Gabriel pequeno. Eu falei, gente, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser o Natal do Gabriel sem Papai Noel esse ano? Papai Noel não vai. A gente tá no hospital. Como é que eu vou deixar o Rogério sozinho no hospital? E aí eu fui, o hospital tinha uma loja americana assim perto, eu fui lá, comprei uma árvore de Natal, enfeitei o quarto todo. Um amigo nosso foi lá, levou o Papai Noel lá. Você tá falando assim, é como se eu estivesse revivendo, sabe? Esse processo, que é uma coisa que a gente esquece, mas tá sempre guardado dentro de você, né, cara? E toda vez que a gente fala sobre isso, muitas vezes tudo vem à tona, até os sentimentos daquele momento, né? Eu lembro, né, assim, ela tá falando, eu lembro da árvore de Natal branca, iluminada, que ela colocou lá. Eu lembro dos fisioterapeutas que foram, então, né, à noite lá a gente fez Natal. O nosso amigo levou o Papai Noel lá. Papai Noel deixou o André Rebelo. André Rebelo se vestiu de Papai Noel. Ele não se vestiu de Papai Noel, tá louco? Ele levou o Papai Noel. Ele levou o Papai Noel. É verdade. Não, ele levou o Papai Noel, é verdade. Não, tá vendo como é que eu tava? Eu tava assim, ainda sob efeito de drogas. E aí, quando assim, nossa família ficou lá até umas 10, 11 horas. E aí só ficou eu e ele depois, né? E aí, ó, como é que são as pessoas, né? E aí o pessoal vieram 2 fisioterapeutas que estavam de plantão, era a hora do descanso delas. Elas subiram. Foram lá ficar comigo. Cara. Uma tinha sido nossa aluna e a outra a gente nem conhecia, não tinha nem passado pelo IFE. Elas ficaram o horário de descanso delas todinho com a gente, conversando, jogando conversa fora. Fazendo companhia e tal. Então isso hoje, quando um pai, uma mãe, um familiar me chama, eu falo assim, cara... Às vezes eles netam que não. Eu falo, deixa ele falar, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar 60 dias dentro de uma UTI. Sim, é um divisor de águas impressionante. Por isso que a gente valoriza essas coisas de Natal e Ano Novo. Todo ano lá em casa, Natal e Ano Novo, tem que ter festa. Rogério, eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes, olhasse bem para aquela câmerazinha ali, ó, deixasse um recado especial para eles. Primeiro, desejar a todos, né, um Feliz Natal. Valorizem seus familiares, valorizem seus momentos, né? Que a gente tenha um ano de 2025, assim, um ano mais forte, um ano que a gente possa conquistar aquilo que a gente deseja e deixar, assim, uma frase para mim que é muito importante, que é: o melhor está por vir na nossa vida. Deus sabe de todas as coisas, né? E a gente está aqui agora... Tem um motivo. Um dia, se vocês tiverem oportunidade, eu quero vir aqui contar toda a minha trajetória no hospital, né? Contar sobre a fisioterapia, sobre alguns processos. A gente pode fazer problemas. Um episódio só do hospital. Um dia... Virar uma minissérie. Um dia... tenho muita coisa para falar a respeito disso, até para os colegas entenderem, né, um pouco... o lado da doença e do paciente. Cara. Mas, agradecer a vocês, desejar Feliz Natal, Feliz 2025. Foi uma honra estar aqui e eu desejo muito sucesso para vocês merecem. Muito obrigado. Né, e que a gente possa estar junto mais vezes, né, se reunir mais vezes, não só aqui no podcast, mas também fora daqui, para outras oportunidades, né, tanto em relação
profissional, quanto também uma relação carinhosa de amizade. Tá bom? Karina, pode falar também ali, dar um recadinho pro pessoal que tá em casa. Bom, foi o que o Rogério falou. Fala bem no microfone. Desejar um Feliz Natal, né, para todo mundo, para suas famílias. Hoje a gente falou assim bastante sobre fisioterapia, né, e deixar assim que o que o Rogério contou aqui um pouquinho da história dele, da nossa história, né, que as pessoas possam refletir um pouquinho sobre isso, né, quando você estiver lá cuidando do seu paciente. Agradecer vocês também pelo convite, adorei ter vindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. E é isso, que 2025 seja um ano de muitas colheitas, né? Que a gente possa colher bastante frutos. E que a gente possa largar o ego de lado, né? E seguir o verdadeiro caminho que é necessário para nós. E o Rogerinho, dá só um alô aí no microfone. Alô, galera. Oi, galera. Fala aí do seu canal, aproveita. Eu tenho um canal chamado Gabriel Ultra. Se vocês quiserem, vai lá me seguir, por favor. Segue também o Esporte Saúde Total e o Rehab Cardiocast. Rehab Cardiocast. Aí, obrigado. Aê. E outra coisa, onde o pessoal consegue achar vocês, redes sociais, tanto do Rogério, como da Karina, como do IFE? A gente está no Instagram. Hoje, o Instagram é a nossa principal rede social, né, onde a gente tem lá Rogério Ultra, Karina Ultra e Instituto Fisioterapia Intensiva. Estamos lá. Eu quero agradecer a vocês muito por estar aqui. A presença de vocês aqui é uma riqueza de conhecimento, uma riqueza de carinho, né? E é uma presença muito importante. Vocês são referências para toda a fisioterapia, não só para a intensiva, né? Vocês, pessoas que construíram, né, muito, e não só a carreira, mas construíram em conhecimento, em transformação de toda uma classe que precisava de se especializar, e muito mais do que especialização, um caráter, um perfil profissional de sucesso, um perfil profissional de pessoas comprometidas com caráter, com cuidado ao paciente, que são os diferenciais dos alunos de vocês. Então, eu tenho que agradecer a vocês, não só por estar aqui, mas por serem pessoas que contribuíram tanto para a nossa classe, para a nossa profissão e para a nossa sociedade. Muito obrigado por serem vocês, muito obrigado por existirem, muito obrigado por estarem aqui. Quer falar, Leonardo? Agradecer a presença dos três. É uma surpresa bonita que, assim, pra mim, o Rogério vem, não, a família vem, cara, que legal, né? Família que legal. Ultra. Não, E a experiência... ele pergunta ele o que ele quer ser quando crescer. O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol ou fisioterapeuta. Ou os então, dois. Vai jogar futebol bem, tem que estudar também. Rimou. Mas a experiência da Karina também, na PED, a gente sabe que é referência. Quando vai em congresso, sempre encontra, palestrando, falando. Do Rogério também, agradecer a presença de vocês. A gente já tá para marcar esse podcast há muito tempo. Verdade. Tá? E pelo visto vão ter outros episódios, né? Vocês têm conteúdo para falar em mais de um episódio. Então, assim, no mínimo 3. E esse foi um geral. Primeira temporada, segunda temporada. Tem que ter um só para ela e tem que ter um só para contar a história do hospital. Não tem como. E esse a gente vai voltar, se vocês aceitarem. Claro. Tá? Estamos abertos. Esse é o primeiro episódio em collab, onde vão ser lançados no mesmo dia. Esse episódio vai ser lançado tanto no Rehab Cardiocast como no Pode Sair Total no mesmo dia, na mesma hora. E esperar vocês aí na próxima, agradecer e até a próxima, né? E o pessoal que é do Rehab Cardiocast, entra lá no Esporte Saúde Total e se inscreva no canal. E da mesma forma, o pessoal que é do Esporte Saúde Total, vamos entrar lá no canal do Leonardo, no Rehab Cardiocast, que vamos dar um joinha lá, uma inscrição lá, porque vale a pena. Então, muito obrigado a todos. Espera aí. E vocês que querem gravar seu conteúdo, seja de aula, seja montar seu podcast, venha para Storyway, que é um estúdio de produção, onde vai fazer você decolar nas suas redes sociais. Você quer gravar o seu podcast, o seu programa, sua aula, você quer cantar música do Zezé de Camargo, o que você quiser, venha para os estúdios da Storyway. Um abraço a todos e valeu, galera! Valeu, gente.
Obrigado.